espiritual, né, aqui presente também, a gente sempre tem que cumprimentá-las. E agradecemos pela presença, né, pela força de vontade de vocês irem até aqui para prestigiar o ensinamento. Palestra é o conhecimento que nós adquirimos e nos transformamos. Então, a partir disso, vamos fazer a nossa renovação interna, tá? Então, vamos iniciar o trabalho de hoje com a oração, né? Toda vez nós fazemos uma oração de abertura do nosso trabalho, para nós conectarmos com essa equipe de luz, né, que vem nos prestigiar. Com a Nina. Boa noite. Boa noite. Nós então nos harmonizando, nos relaxando, pedindo a Deus que nos ilumine, que a gente consiga absorver a nossa palestra. É uma forma de tratamento também. Vamos dar a oração de abertura. Jesus, amigo, companheiro nosso de todas as horas, mais uma vez aqui estamos reunidos em teu nome, rogando ao teu coração que nos ampare nesta noite. Em tua nossa companheira Célia, que desenvolverá o estudo da noite. Que teus mensageiros nos envolvam em vibrações de paz, para que possamos aproveitar a mensagem que nos será passada. Que possamos sair mais enriquecidos e certos da tua presença em nossas vidas. Que seja em teu nome, em nome da espiritualidade amiga, mas sobretudo em nome de Deus, que possamos iniciar o estudo de hoje. Obrigada. Fé e equilíbrio em todas as direções. Fé e equilíbrio em todas as direções. Boa noite, bem-vindos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema polêmico, bastante controverso, né? Tem muita gente brigando aí pela aprovação e muitos brigando para que não seja aprovado o tal do aborto. Gente, eu vou falar sobre a visão espírita, que coincide com a minha visão também, né? Mas tem muita gente que acha que ok, seu corpo, suas regras. E eu discordo, e assim como a visão espírita também discorda. O seu corpo, as suas regras, quando você está tratando só do seu corpo. Quando você já tem um outro corpo dentro desse corpo, aquele corpo tem as regras dele também, né? Não é justo que você não o deixe valer o seu direito. Tá aí? Só. Aqui pra frente, lá pra trás. Como é que é? Aqui, Pra lá frente. pra frente. Espera aí, deixa eu ver. Todo mundo me conhece, meu nome é Célia, eu sou diretora aqui do Recanto. Há muitos anos eu trabalho aqui na área de assistência social e também aqui no trabalho espiritual. Vamos lá. O direito à vida no ordenamento jurídico, porque a gente tem que entender que isso também é ilegal no nosso ordenamento jurídico. A gente fala muito das leis de Deus e das leis dos homens. Na lei dos homens também é um crime, é considerado um crime, porque no artigo 5 da Constituição existe a inviolabilidade do direito à vida, no artigo 2º do Código Civil, que a personalidade começa com o nascimento, mas os seus direitos começam na concepção. Então, assim, as leis de Deus estão alinhadas nesse momento com as leis dos homens. Embora em alguns países, em alguns locais, isso já é liberado, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essa questão também. Qual o primeiro de todos os direitos
naturais do homem? O de viver. Isso é uma pergunta do Livro dos Espíritos, a questão 880. Por isso que ninguém tem o direito de atentar contra a vida do seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa para comprometer a existência. Aí as pessoas falam, mas eu posso fazer, eu tenho livre-arbítrio, eu posso escolher não ter esse bebê, então eu posso escolher matá-lo. Você também pode escolher pegar uma arma e te matar também, eu atiro em você. Eu vou arcar com as consequências, tudo tem consequência, todas as nossas escolhas, né? Então você fala, meu direito de escolha, ok. Só que você esteja preparado para arcar com as consequências dos seus atos, seja quais forem, né? Se você fizer coisas boas, você vai colher as coisas boas, né? Se você fizer coisas ruins, e isso é realmente uma coisa bem ruim. Quando o espírito se une ao corpo, também uma questão aqui que é bem explicada no Gênesis do Allan Kardec, né, no capítulo 11. É no momento da concepção. Laços fluídicos os unem até o nascimento. Então, no momento da concepção, o espírito já se uniu àquele possível corpo. Na verdade, aquela célula que vai se multiplicar e formar o corpo. Naquele momento, já existe esse processo de união aí. E isso vai até o nascimento, é lógico, depois, durante a vida, né? Que consequências tem para o espírito o aborto? É uma existência que foi nullificada, né? E que ele terá que recomeçar. Isso também é uma questão do Livro dos Espíritos. A gente já falou aqui sobre reencarnação, processo reencarnatório. Vocês fazem ideia do trabalho que tem a espiritualidade, quantos espíritos se envolvem numa reencarnação? Então você tem lá um espírito que vai reencarnar, teve toda uma programação reencarnatória, e aí teve todo o trabalho do plano espiritual para unir aquela pessoa, aquela outra pessoa, para fecundar um óvulo, para que aquele espírito venha naquele núcleo familiar e todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, a família, os amigos espirituais, porque existe um resgate. Toda a reencarnação vem carregada de responsabilidades. A gente volta aqui, a gente nasce aqui para aprender, para ensinar. E tem muita gente envolvida nesse processo. E aí você, de repente, fala, ainda não comprei meu carro, não quero. Vai lá e... eu sou muito nova, não estou preparada. Você vai lá e interrompe um trabalho árduo, difícil, demorado, que pode ter levado um século para juntar aquelas duas criaturas, e você simplesmente jogou fora. Todo aquele trabalho tem que começar do zero. Sem contar que aquele espírito que estava todo ansioso para esse nascimento, e se ele está nascendo de novo, muitas vezes é porque ele tem muita coisa para aprender. Ele não está evoluído já o suficiente para ter a compreensão de, tadinha, minha mãe fez isso porque ela não tinha outra saída. Muitas vezes esse espírito se revolta. Em alguns casos se torna até obsessor daquela família, daqueles pais que decidiram interromper esse processo. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período de gestação, porque também tem essa. Não, a partir de tal mês pode, né? Até tal mês pode, não importa. Como o espírito está ligado já na concepção, então não tem tempo, né? Há crime sempre que a gente transgride uma lei de Deus. Uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento, porque impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que está se formando. Também é uma pergunta do Livro dos Espíritos, é uma questão.
Dado o caso que o nascimento da criança pudesse pôr em perigo, né, a vida da mãe, haverá crime em sacrificar-se a criança para salvar a mãe? No Livro dos Espíritos, Kardec coloca que é preferível que se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar o que já existe. Isso tem um erro, acho que, de colocação, porque ambos existem, né? O que eu coloquei aqui, neste caso, prefere-se o comprometimento da morte do corpo em formação, não do corpo que já está formado, no caso da mãe. Embora isso daí foi feito, eu ia até me atentar à data que foi escrito isso, faz muito tempo, né, que Kardec... 1856. Depois disso, a medicina avançou muito. Muito, a gente sabe. Naquela época não tinha nem penicilina. Então, existiam em alguns casos que a mãe corria risco mesmo de vida. Hoje, não se pode mais usar esse argumento, porque a medicina avançou tanto. Você tem cirurgias intrauterinas, vários, sei lá, mais de 50 tipos de cirurgia que você pode fazer no feto, né? Você pode, se a mãe tem uma patologia e que ela não possa levar a gravidez até o final, não pode ter o esforço de um trabalho de parto, você pode antecipar o parto com uma cesárea, deixar o bebezinho no incubador. Não existe mais essa justificativa. Existia em 1800 e bolinha, né? Mas hoje essa questão aí já está superada. Não é mais argumento. O que é um aborto provocado? É um imenso ato de violência. A brutalidade não é só com a criança, com o bebezinho que está sendo gestado. É uma brutalidade, é uma violência profunda com a mulher. Ela sofre danos psíquicos, físicos e espirituais muito graves. Imagine como a natureza é perfeita, como o nosso corpo é perfeito. E aí ele fecundou um óvulo e se prepara para 9 meses de gestação. Todas as nossas células, toda a nossa energia está preparada para fazer com que aquele ser se forme nos próximos 9 meses. Você simplesmente, de uma forma abrupta, interrompe isso. É muito complicado. O seu organismo, então aí é um dano físico, é uma violência física, psíquica, porque eu duvido que uma mulher que tenha feito aborto não pense nisso depois. Eu tipo, ok, vida que segue. Em algum momento isso virá à tona, em algum momento da vida dela. E a gente às vezes tenta. Eu agora faço terapia, Luísa, então eu estou aprendendo algumas coisas. Tem coisa que fica lá guardada, você nem imagina que aquilo vai te afetar em algum momento. Mas quando você senta na frente da terapeuta, você fala, gente, como que eu não tinha me dado conta que aquilo era importante? Imagine uma situação dessa. Não dá para passar desapercebida. E as questões espirituais é todo esse processo que eu já mencionei, sobre toda essa programação que foi feita, tantos espíritos envolvidos, e você interrompe esse resgate, vamos dizer assim, que muitas vezes aquela criatura está nascendo para resgatar falhas de outras vidas, de ambas as partes, da mãe com ele com a mãe, ele com o pai, ele com a família. Então, você botar a mãozinha ali no besteiro. É complicado. E quando esses espíritos vêm primeiro lá, aquele pessoal, aquela mulher na Cracolândia, grávida, tá? Sim. Como acontece uma programação com o espírito nascendo nas condições Então, tão... eu conheço pessoas que saíram de lá porque tiveram filho. O resgate houve de uma condição de vício porque ela teve um filho e ela caiu a ficha. Eu não posso seguir, eu tenho que criar o meu filho. Como é que eu vou deixar? Tem quem não faça isso, mas é uma possibilidade. Ele vem para mostrar um novo caminho para aquela criatura que está lá jogada nas drogas, na rua.
E aí, a hora que ela tem o filho, ela fala, peraí, para tudo, agora tem um ser aqui que eu sou responsável. E aí ela começa a rever essa condição. Acontece. Não vou dizer que em todos os casos, mas se, em alguns eu já tive conhecimento disso, de ouvir essa questão. Aí, do ponto de vista espiritual, quando uma criança é abortada, ela não deixa de existir como espírito, só o corpo, como é quando a gente morre, o nosso espírito continua. E o espírito que estava conectado ali, ele realmente continua, ele tem uma trajetória. E na maior parte das vezes ele tem dificuldade em entender por que isso aconteceu, por que aquela escolha de interromper a gravidez, por que aquela mãe que deveria protegê-lo, amá-lo, simplesmente optou por não querer. E aí é que pode acontecer dele se voltar contra essa mãe. Pode acontecer, não é regra. Ele pode ser um espírito mais evoluído, que vinha para ensinar, e ele vai perdoar e vai acompanhar aquela mãe até ela entender que não é assim que ela veio que agir. Mas pode acontecer dele se revoltar, especialmente se mais lá para frente ela resolve ter filhos lindos, maravilhosos, se torna uma mãe amorosa, e ele fala, só eu que ela não quis? Por que eu não tive vez? Dependendo do nível de evolução desse espírito, ela começa a ter problemas, sim, de obsessão, de várias influências ruins. Mas tem o papel do pai também, né? Não é, eu falo mãe, mas é os pais, os genitores, que optaram por isso. Mas tem muitos casos que o pai não quer e a mãe faz contra a vontade do pai e vai e avisa, ó, fiz. Também tem isso. Porque e também tem ao contrário, que o pai obriga a mãe a tirar e ela, por submissão ou por uma série de outras questões, acaba aceitando essa condição. Mas, enfim, todos os responsáveis responderão, porque é um crime de verdade, não tem o que discutir. Tem esse médico, Dr. Bernard Nathanson, acho que é assim que fala. Ele tinha uma clínica de aborto nos Estados Unidos. Na clínica dele foram mais de 75 mil abortos. Ele, pessoalmente, fez 5 mil. 1940 e pouco. E aí num dado momento, ele percebeu o quanto errado ele estava e o quanto ele ajudou a que esses crimes acontecessem. Então, ele tinha várias clínicas, na verdade, uma rede de clínicas de aborto, fez lobby, se juntou com esse Lawrence Ladder, ele se juntou com feministas e começou a criar pesquisas, aqui ele fala, serviram-nos de base 2 mentiras, a falsificação de estatística e a invenção de pesquisas, para convencer o Congresso a aprovar a lei. Ele falava que mais de 10 mil mulheres morreram em aborto clandestino, quando não passavam de 200, mas 200 não era um número que convencesse o Congresso a votar. Então ele fez um trabalho de convencimento de uma sociedade. Então, vários estados nos Estados Unidos, ele viajava para conseguir aprovar, porque lá é por estado, né? Não é que nem aqui, né? A prova lá vale para todos. Lá é federações, então é um pouco diferente. E aí ele fez uma festa com os médicos da clínica dele, e as esposas dos médicos relataram para ele que os maridos tinham pesadelos, gritavam que viam sangue e corpos de bebês cortados. E aí eles passaram a usar drogas, beber, enfermeiras viraram alcoólatras, a grande maioria teve que ser encaminhada a psiquiatras porque eles não conseguiam ter paz com esse trabalho que eles faziam. E aí,
os argumentos científicos mudaram a maneira dele pensar. Duas coisas aconteceram. Em 1976, se eu não estou errada a data, surgiu o ultrassom. Que antes a gente não tinha esse recurso. E aí ele começou a perceber que aquele bebezinho lá dentro do útero da mãe, ele era um paciente dele. Que ele tinha vida, ele se mexia. E no momento, o primeiro aborto que ele fez, monitorado pelo ultrassom, ele viu o desespero do bebê tentando se defender das ferramentas que eles puxavam, eles cortavam, entravam com pinça, cortavam primeiro o pezinho, para depois ele espedaçava o bebê para poder puxar no sugador. E ele, quando ele viu isso, já foi um choque para ele. E aí ele também entendeu que aí surgiu a fetologia, né, que é uma linha da medicina que estuda, né, os fetos, e ele viu que existiam cirurgias intrauterinas que podia ser feita, então que aquele bebezinho era um paciente dele. E ele estava fazendo totalmente o contrário do que ele jurou quando ele se formou médico. Né? E a história das mães morrerem porque estavam doentes, elas não podiam seguir, senão era a vida da criança ou dela, também foi por água abaixo em função do avanço da medicina. Então, ele sempre disse que defenderia o aborto, se dependesse da saúde física da mulher. Mas aí, com os avanços da medicina, esse argumento também não cabia mais. E aí ele falava, como cientista, eu não acredito, sei que a vida começa no momento da concepção e que esta deve ser inviolável. Porque é diferente, né? Eu acredito que aconteça assim. Não, ele sabia, como médico, como cientista, que no momento da concepção. E aí vem uma série de outras questões. Aí você fala para mim, pô, se é assim, a pílula do dia seguinte é um aborto. E eu informo para vocês que é de verdade. Ela é. Pois não. Qual é a consequência espiritual de uma pessoa que pratica as operações de aborto? Então, são as mesmas consequências que um criminoso comete o crime de matar alguém. Nesse caso, existem vários tipos de crime, né? A gente tem aquele crime que é doloso, culposo, tem vários tipos, né, no nosso Código Penal. Esse é um crime qualificado, que não deu chance da vítima se defender, porque ela não tinha como se defender, ela estava fechada dentro de um útero, não tinha... e outra, era, como é que a gente chama? Uma criatura que não pode responder por ela ainda? É um ser indefeso, não é nenhuma expressão. Vulnerável. É uma agressão vulnerável, ele não tem defesa, é um crime planejado e cruel, com requinte de crueldade. Então, qual a consequência? Vai depender muito de como essa criatura vai agir a partir daí. O quanto ela se arrepende, o quanto ela mudou, o quanto ela compensou de alguma maneira o crime que ela cometeu. Por exemplo, esse cidadão, ele começou a fazer um trabalho contrário do que ele fazia antes, lutar contra o aborto. Embora já tinha acontecido muitos, milhares, e ainda acontecem, graças ao pontapézinho dele lá, o dedinho dele, para fazer com que isso fosse aprovado. Mas, gente, Deus é pai, todo mundo concorda, né? Qual pai que não perdoa um filho, por mais errado que ele esteja, por mais equívocos que ele tenha cometido? Não é? A gente não tem que perdoar 7, 70 mil vezes, seja lá quantas vezes forem.
Se você tiver um real arrependimento e a disposição de corrigir esse erro, obviamente que não nessa existência vai ser possível. Mas aí você vem, vai ter um plano reencarnatório para que você resgate todas essas vidas que você tirou. De alguma maneira você vai mudar isso. Então não existe crime sem perdão. Né? Tipo, agora eu me lasquei, não vou ter jeito, vou queimar na mármore do inferno, como diz os outros. Não. Sempre tem o perdão, desde que você tenha realmente o arrependimento. Desde que você se conscientize de que o que você fez foi errado. Você não tinha esse direito e você não deveria ter feito. E eu sei que muita gente convive com uma culpa absurda por ter feito. E muitas vezes, é o que eu falo, quando você sabe que está errando é uma coisa, que é o caso desse médico. Uma adolescente que não sabe, não tem alcance de todo esse processo e que faz essa escolha e é levada a fazer isso, ela também matou, mas é aquela história, é diferente da lei dos homens, você pode sim apelar para o desconhecimento da lei. Né? Na lei dos homens você não pode nunca usar esse argumento, eu não sabia. Embora muitas vezes a gente não conheça a lei mesmo, de verdade, a lei dos homens. É muito complicada. Nosso código penal, nossa constituição é cheia de interpretações malucas. Então, não existe nenhum crime que você cometa que não tenha conserto, que não tenha perdão, porque a gente tem a reencarnação, né? Graças a Deus, a gente tem esses processos reencarnatórios para a gente se purificar, para a gente, vamos dizer assim, compensar aquilo que a gente fez de errado, aprender, aí a gente volta de novo, e volta outra vez, e volta de novo, e passa por muitas experiências até a gente alcançar, né, a evolução e o conhecimento. Mas tem aquele assim, né? Eu fico imaginando a consciência. Porque você tem um plano, depois de entender esse corpo físico, você tem uma frequência dos nossos atos aqui. Não é fácil. E nós vamos nos deparar com essa consciência plena do outro lado. Nem é Deus que julga, mas essa consciência que nós começamos a perceber as cenas de todos os nossos atos que nós praticamos aqui. Nós vamos ter que olhar de frente, olhar em caráter. sem máscara. É o que eu falo, quando a gente está aqui, a gente tem um plano de visão limitado, né? Dizem que o Pelé conseguia enxergar mais do que a gente enxerga, né? Ele tem um plano de visão mas nós, em geral, os pobres mortais, a gente tem um plano de visão assim. Se você quer olhar o que está acontecendo aqui atrás, você tem que virar. E não dá para virar o pescoço, que nem no exorcista, né? Você fala, que nem coruja. Coruja é incrível, né? Ela fica. Você não consegue. Agora, quando você se desprende, eu brinco que é como se a gente estivesse numa torre, com uma janelinha. E aí eu tô aqui na torre, eu tô olhando essa janelinha. Aí você não sabe, eu não sei o que está acontecendo aqui. Aí eu tenho que mandar fazer uma janelinha aqui atrás para poder enxergar a parte de trás da torre. Aí um dia eu desço da torre e descubro tudo que tem à minha volta. E eu descubro que eu consigo enxergar por todos os lados, né? A minha visão ampliou. E é isso que acontece. Quando você salta da torre, no nosso desencarne, aí a gente tem... Porque as pessoas falam, o umbral, o inferno, né? Cada religião dá um nome. Mas isso é a nossa consciência. Não tem um lugar, eu vou para lá, vou ficar lá sendo torturado, vou ficar dentro do caldeirão, fervendo. Não, gente. E também não vou para uma nuvenzinha com os anjinhos tocando harpa, coisa linda, né? Isso não vai acontecer. É a nossa consciência que faz isso. Então, a nossa consciência diz, eu fiz muita bobagem, aí eu me vejo dentro do caldeirão pegando fogo. E passo anos ali. Até que eu mesmo consiga me perdoar, porque o julgamento é meu. E esse é o pior de todos, né? Porque não tem como você enganar, não tem como você fugir, não tem como falar, ele é malvadão, ele está fazendo isso comigo. Não, eu mesma, minha consciência
consciência está fazendo isso comigo. Enquanto eu não perdoar, enquanto eu não reconhecer o meu erro, enquanto eu não aceitar que eu realmente fui nota 0 nessa existência, que eu tenho que voltar o mais rápido possível para reverter tudo isso, eu vou ficar lá, naquela condição que eu acredito que é a condição de quem fez muita coisa errada. Né? E aí varia de pessoa para pessoa. Então, gente, é isso. Tudo tem uma solução. Então, quando eu estou falando aqui, eu não estou, agora acabou, né? Fiz isso, não tem mais jeito. Tudo tem um jeito e tudo tem perdão. Desde que você se perdoe, você reconheça e você mude. Ou pelo menos se proponha a mudar. Lembre-se de que não sigo nenhuma religião, que ele não era religioso, dá para acreditar que ele não era. Apenas penso que existe uma divindade que nos ordena por um fim a este triste, inexplicável e vergonhoso crime contra a humanidade. Se não sairmos vitoriosos e nos omitirmos de uma completa dedicação a esta causa tão importante, a história nunca nos perdoará. Essa foi uma frase que ele deixou, que ele passou a lutar muito contra o aborto. Tem um documentário que ele fez, chama Grito Silencioso, que mostra, é muito pesado, eu até tenho ele aí, mas eu não vou passar não, porque é muito pesado. Quem quiser ver em casa, é muito pesado. Que ele mostra exatamente todo esse processo horroroso que é feito numa clínica de aborto e como aquelas mães se sentem depois, e, enfim, né? É um caso bem pesado. E a gente fala muito de aborto espontâneo, aborto provocado. Eu posso falar de carteirinha, porque eu tive um aborto espontâneo. A minha segunda gestação, eu entrei em trabalho de parto com 4 meses. E, obviamente, o neném nasceu e não sobreviveu. E foi considerado um aborto porque era muito pouco tempo de gestação. Mas não foi provocado, foi espontâneo. Tinha que ser daquele jeito, aquele espírito tinha que ficar só aquele tempo ali e sobrevivi. Né? Acontece. E aí depois eu já tive uma filha, aí o segundo eu tive um aborto espontâneo, aí eu tive uma outra filha e o terceiro eu tive um bebê com anencefalia. Vocês já devem ter ouvido falar que a anencefalia foi aprovada, a interrupção da gestação quando o bebê tem anencefalia. Todo mundo aqui já deve ter. O que é anencefalia? Não formou o cérebro, no caso do meu bebê não formou um lado do cérebro nem a caixa craniana. E eu fiquei sabendo, eu já estava entrando no 7º mês de gestação. E aí o médico, embora não fosse aprovado, e a gente sabe que isso acontece, mesmo não tendo legislação que aprove, perguntou se eu queria interromper a gravidez. Eu era bem inocentona nessas questões, eu só perguntei para ele, eu corro algum risco? Ele falou só o desconforto, porque uma gravidez de anencefalo aumenta muito o líquido no abdômen. Isso era uma das coisas que fez com que o médico prestasse atenção, porque eu já estava com uma barriga enorme, e você vai ficar com uma barriga de trigêmeos. Mas é só o desconforto. Eu falei, então, vai ficar até a hora que tiver que ser, né? E aí a previsão do bebê nascer era 15 de fevereiro, ela nasceu dia 8 de fevereiro de parto normal, e eu sabia que a hora que cortasse o cordão, ela não sobreviveria, porque ela não tinha como respirar sozinha, fazer nenhuma função vital sem estar conectada ao cordão. E aí, quando ela nasceu, realmente, aconteceu tudo que o médico previu, né? Cortou o cordão, ela morreu. Por que eu estou falando isso? Porque eu fui tão privilegiada
E confesso que na época eu sabia que eu estava sendo privilegiada por passar por essa experiência. Porque era uma das coisas, tudo que eu questionava muito quando era criança, que eu temia, de alguma forma Deus mostrou para mim que eu conseguia. E eu parei de questionar, agora nem pergunto mais, sabe? Eu consigo tudo, não duvido mais nada, porque eu posso. Mas na época, a minha mãe tinha perdido uma bebê com 1 aninho, eu falava, mãe, como a senhora conseguiu, né? Ai, morreu um bebezinho, é muito triste. E eu falava, eu não conseguiria passar por isso. E a minha mãe falava, filha, eu vou fazer o quê? Vou me matar? Deus quis assim. Minha mãe sempre, muito simplória, Deus quis assim. E eu tinha o maior medo da minha vida era um dia ter que passar por isso. E aí quando aconteceu comigo, Deus dá uma força que você desconhece, e eu realmente desconhecia. E eu fiquei bem tranquila. No dia do diagnóstico, o médico falou, voltei para o trabalho, terminei minhas tarefas, fui para casa, respirei fundo, agradeci, decidi que eu não ia contar para ninguém, até passar Natal, Ano Novo, porque a minha família é chorona e eu ia aparecer com o barrigão lá, todo mundo ia chorar e estragar o Natal de todo mundo. Eu falei, depois que passar Natal e Ano Novo, porque isso era começo de novembro, aí a gente conta para todo mundo e tá tudo certo. E aí quando foi, no dia 28 de dezembro, eu ainda não tinha contado para todo mundo, eu recebi uma mensagem psicografada do meu bebê. Isso foi assim a maior prova de que a decisão de seguir com a gestação estava certa, que não faria diferente mesmo. E foi um presente assim que vocês não têm ideia do que eu estava bem tranquila. Tinha muita gente espiritualizada que era na minha casa, falava, você tem direito de se revoltar, vai lá, derruba as louças do armário, quebra todos os pratos, é seu direito. Eu estou bem, não, você está se controlando, você vai ganhar um câncer desse jeito. Era nesse nível, assim, né, o apoio que eu estava recebendo de algumas pessoas bem espiritualizadas. E para mim foi bem tranquilo mesmo, que eu até não reconhecia. Eu falava, gente, eu estou tranquila de verdade. Tá ótimo. Enquanto ela está aqui, está super querida, amo demais. E aí eu até trouxe, dá tempo, Luísa, dá 3 minutinhos. Eu vou mostrar a mensagem. Tem algumas coisas bem pessoais. O meu irmão me chamava, que já faleceu, me chamava de Angélica. Então tem algumas expressões que o meu bebezinho, minha bebezinha usou. Primeiro eu quero agradecer a presença de todos, principalmente a mãe de vocês. Afinal, ela decidiu deixá-los nascer e hoje vocês podem estar aqui participando da nossa conversa, né? Então, as mamães e os seus filhos, eu agradeço imensamente. Fé e equilíbrio em todas as direções, que é o nosso lema, e que eu acho que é extremamente importante a gente sempre estar firmado na fé, equilibrado em todas as direções. E aqui eu vou ler para vocês a mensagem da minha bebê. Querida mamãe, quero agradecer-te e muito pelo amor que me tens dispensado, pois nele tenho me amparado para cumprir a minha missão, que por ora é curta. Mamãe, diante do Pai Celestial, somos espíritos em busca de luz, e na perfeição do amor divino não temos diferenças. Lembre sempre, mamãe, que nesta vida a única coisa perfeita é o amor. E é o amor a única coisa que importa e conforta, desde um pequeno grão de areia até a unificação do universo. Por isso, mamãe, agradeço-lhe, pois tens me amado perto da perfeição divina. Sou parte de ti agora e, como sempre fui e sempre serei, nossas almas estão ligadas num lindo elo kármico. E se por hora estaremos pouco tempo juntas no plano físico, não se perturbe, pois temos a eternidade para estarmos juntas, nós duas, minhas irmãs, papai, vovós, titios e todos que nos amam e que, graças à sua luz, não são poucos. No momento, sinto e vivo experiências nos 2 planos. No conforto da sua barriga, vivo a experiência gratificante de receber a vibração do seu amor.
espiritual, tenho irmãos que me amparam. Entre esses irmãos estão meus atuais vovôs, Nery e Celso, meu tio Celso, vovô João, irmã Beth, tia Cida e muitos outros. E todos estão muito felizes, pois você tem demonstrado muita evolução, força e luz. O tio Celso manda dizer que você é a Angélica mais linda do mundo e para você não se preocupar, que ele vai cuidar direitinho de mim. O vô Nery pediu para você dizer para a avó Leila que ele a ama muito e para ela ter confiança e fé e não chorar por mim, pois ele também estará comigo. O vô Celso é ainda o mais chorão de todos, mas ele chora de felicidade. Manda dizer a você e a todos os seus irmãos que os ama muito e que sente saudades e espera-os no plano celestial, construindo um novo lar. E pede também para a véia, vó Isabel, não se preocupar e confiar em Deus, pois os problemas vistos deste plano são de fácil solução. A tia Cida pede para você avisar a vó Isabel que ela também está atenta a todos nós. E a tia Beth pede para você falar para a mamãe dela não chorar mais por ela, pois ela agora está feliz e ama a todos. Viu, mamãe? Como estou bem acompanhado, aposto que você gostaria de estar no meu lugar. Por isso, mamãe, não te preocupes por mim, e se nosso Pai Celestial permitir, ainda estaremos juntas novamente nesta vida, perfeitas no amor. Te amo muito ao papai e às minhas irmãs. Até breve, sua filha. Gente, como negar? Essas pessoas que ela cita, por exemplo, irmã Beth é uma amiga que morreu na semana do meu casamento de diabetes. E ela tinha 22 anos e a mãe dela chorava todo dia por ela, andava com as cinzas dela debaixo do braço. E ela lavava roupa, levava um potinho de cinza, botava do lado. Ia cozinhar, levava um potinho de cinza. O meu irmão, o Celso, era o meu irmão mais velho. Eu sou a caçula, não preciso dizer que eu era a Angélica dele, anjinho, né? O meu pai, o Celso, o vô Celso é o meu pai, ele era chorão mesmo, ele chorava em comercial de margarina. Era emoção em pessoa. O vô Nery é o fundador dessa casa, era o meu sogro, que também estava. Quer dizer, foi um presente tão incrível. Eu já estava tranquila com o que estava acontecendo. E saber que o meu bebê estava acompanhado com toda essa galera aí, eu realmente fiquei com um pouquinho de inveja, tá? Então exagerou. Mas é isso, gente. Eu espero ter conseguido passar um pouquinho, porque, gente, é muita coisa. Tem muitas histórias. Tem livros específicos de psicografias de bebês abortados. Acho que nós temos até aqui na nossa biblioteca. Tem muita literatura. Então, assim, não dá pra gente simplesmente fechar os olhos e achar que, deixa eles votarem, cada um escolhe o que quer. A gente não pode deixar isso acontecer, porque é uma interferência muito séria na vida na evolução de muitos espíritos, uma família inteira envolvida. Ok, gente? Obrigada pela paciência. Espero ter conseguido passar um pouquinho dessa visão espírita sobre o amor. Muito obrigada. Agora, isso. Muito obrigada. Que linda mensagem, comovente esse finalzinho, né? Valeu por todo o conteúdo, porque no começo é muito triste essa história, né, das mulheres que não têm essa consciência e que acabaram praticando, mas também nós sabemos que Deus perdoa. Tá? Perdão de Deus existe, às vezes nós é que nos culpamos. Então, por essa mensagem linda, maravilhosa, vamos saber que o Espírito é imortal, né? Mesmo bebezinho, pequenininho, continua. E olha, o Espírito é antigo às vezes, né? Esse Espírito precisou de passar por essa situação e trouxe tantos amores, tanto amor para a família, né? Tanta consciência nova. Então, agradecendo, é você, Nery. Vamos fazer a oração de encerramento. Então,
então vamos fechar os nossos olhos, né? Respirar profundamente, soltando todas as tensões do dia a dia, liberando todas as preocupações, abrindo todos os canais da recepção para que possamos nesse momento receber todas as bênçãos do universo, do amor de Deus. E assim nós vamos fazer a nossa oração da noite. Eu estou em paz. Só o bem é real. Só o bem é verdade. Eu estou em paz. Nesse gesto em que abre os braços da fraternidade e comungo com o universo de bênção e de bem. Nesse instante é o que mais me convém. Tudo é assim porque assim está, porque esse é o ponto onde moro, o universo onde me encontro, na atitude que tomo. A bondade imensa da vida me concedeu a liberdade de criar o mundo que eu quiser e de me colocar aonde eu bem entender. Nesse instante eu me coloco no terreno da paz, da confiança plena, da certeza de que tudo que eu quero, que tudo que eu tenho, que todo querer é já poder, é já ter. Que na calma desta confiança reforço todo o bem daquilo que está, porque tudo está acontecendo na consciência, pouco a pouco. Nesta paz que eu fico, eu vou transformar essa prece de solução num gesto constante na minha vida. Eu vou viver só no aqui e no agora, sem pensar que existe hora, porque o universo não tem tempo. Porque a vida é sempre esta, aquela que eu sinto agora, aquela que eu vivo agora. Agora é pleno e real. Por isso eu sou pleno e real, porque eu sou aquele que está além do tempo, porque eu sou a consciência viva do próprio universo. Que a paz de Deus esteja no coração e na mente de todos nós. Fé e equilíbrio em todas as direções. Fé e equilíbrio em todas as direções. Muito obrigada,